Bom dia, meus alunos. Tudo bem? Vocês devem estar pensando assim, pô, o professor está curtindo a praia, Não é bem assim, não. É claro que a gente sempre aproveita um pouco. Mas eu estou aqui para ministrar uma aula para vocês. Aí, estão vendo essa paisagem aqui no fundo? Ó? Saquarema, Rio de Janeiro, onde tem campeonato de surf, etc. Mas eu achei interessante uma coisa aqui para passar para vocês. Que a nossa aula vai ser sobre feudalismo, crise do feudalismo. Né? Crise do feudalismo e o iniciozinho dos tempos modernos ali, a formação dos tempos modernos, dos estados nacionais e etc. Então eu resolvi pegar uma curiosidade da região aqui, tá? Vocês estão vendo essa, atrás de mim aqui agora, tem uma igreja, ó. Se vocês derem um zoom ali, vocês vão ver, tá 1630. Essa igreja é de 1630. Caramba! Bem antiga, né? Será que tem alguma coisa interessante aqui, 1630, que remete à época dos tempos feudais? Será que tem alguma coisa interessante? Aqui é a entrada da igreja, tá? Vamos fazer uma tomada rápida aqui, ó. Vocês veem que ela é bem antiga mesmo, ó. Tá? Será que tem alguma coisa que remete aos tempos feudais? Eu acho que tem, mas é do lado de fora da igreja aqui. Tá? Vocês vão ver que tem aqui do lado de fora da igreja um negócio interessante, que é um costume desde aquela época, dos tempos feudais. Vocês vão ver aqui agora, ó. Atrás de mim ali, ó, tem uma cruzinha ali. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui, ó? Atrás tem alguma coisa ali. Vamos ver o que deve ser. Acho que tem que ir mais rápido para não tomar muito tempo de vocês aí. Isso é apenas uma introdução da aula. Vocês podem observar aqui. Vamos virar de novo aqui. Vocês vão ver o que tem aqui atrás. O que será isso aqui atrás, hein? Isso deve ser um... É isso mesmo. É um cemitério. Um cemitério. Vocês estão lembrados que antigamente, na Idade Média, os cemitérios eram em terra sagrada. Então eles eram na área onde tinha a igreja, em solo sagrado. Então por isso que nós temos aqui esse cemitério. Isso daí é uma herança também daquela época lá da Idade Média, da época do feudalismo. Interessante, né? Eu sempre busco fazer algum link para vocês perceberem que a história ela é interligada. Nada é de graça, tudo tem um porquê. E nós vamos falar hoje sobre a crise do feudalismo. Vocês viram que o feudalismo, ele se formou de uma maneira... Opa, parei aqui. Se formou de uma maneira lenta, não homogênea, né? Durante o século XV, XV, né? E foi um processo lento de formação e não homogêneo, quer dizer, não aconteceu de maneira igual por toda a Europa. Isso daí foi um processo lento e também a sua extinção não foi de uma hora para outra. Tanto é que vocês veem aqui alguns resquícios aqui dessa época, né, da Idade Média, do feudalismo. Vocês veem algumas coisas até hoje, como eu mostrei até na última aula. E então, como é que se deu essa crise do feudalismo? O que levou à crise do feudalismo no início dos tempos modernos? O que levou ao fortalecimento da realeza, o enfraquecimento da nobreza, o surgimento de uma nova classe, o surgimento da burguesia? Tudo isso aí foram mudanças profundas, mas que se deram de uma maneira que não foi de um dia para o outro. Foi um processo lento também. E isso que nós vamos ver na aula de hoje. Interessante, né? Agora curte um pouquinho aqui a paisagem. Olha que beleza. Quem tiver a oportunidade de vir conhecer. E tem inclusive a parte histórica aqui, ó. Não é só turismo de surf. Não, ó. Também tem a parte histórica. A igreja Nossa Senhora de Nazaré, aqui em Saquarema. Valeu, pessoal. Vamos continuar a nossa aula, então. Eu procurei uma frase que exprimisse a crise do sistema feudal, em termos de religião, de pensamento da época. Essa frase aí: livrai-nos, Senhor, da fome, da peste e da guerra.
Essa frase foi reiterada todos os anos em todas as igrejas do Oriente e do Ocidente. Essa invocação retomou no século XIV uma atualidade pungente. Se vocês lembrarem, quase todos vocês, eu imagino que em sua maioria, ou quase todos, se não a totalidade, conhecem a oração do Pai Nosso, né, dos cristãos, dos católicos, dos evangélicos, dos cristãos de uma maneira geral. No final, ele livrai-nos de todo mal, amém. Livrai-nos do mal, amém. Isso daí, o que seria o mal nessa frase? A fome, a peste, a guerra. Justamente esta frase aí, que era invocada no século XIV em todas as igrejas do Oriente e do Ocidente, exprime bem como era a vida da sociedade feudal, quando começou a crise do sistema feudal. Então vocês veem que isso aí tem também uma atualidade enorme. Hoje, no mundo, em alguns locais do mundo, existe guerra. Existe guerra. E nós estamos vivendo um momento que em vários locais do mundo existe fome. Tem gente passando fome. E agora essa pandemia, que seria a peste, as doenças, a pandemia de coronavírus, por exemplo, está afetando o mundo inteiro. Então nós vemos que a história, ela não se repete, mas ela tem momentos de semelhança. Essa frase aí, então, eu destaquei como ali uma reflexão para vocês aí sobre a crise do sistema feudal. Vamos tratar agora mais diretamente da crise do século XIV e XV. Essa crise que eu falei na introdução, ela ocorreu por quê? O que ela levou? O que teve como consequência? Nós vamos detalhar aqui nesse slide. Vocês podem observar nesse slide aí que eu coloquei os tópicos principais e conforme eu vou comentando, vocês vão acompanhando no slide. Tá? A primeira razão, a primeira grande causa dessa crise foi um grande desequilíbrio que houve entre a produção e o consumo. Aí vocês vão perguntar, mas produção? Produção de quê, professor? Consumo de quê que levou a essa crise? Alimento. Produção agrícola, produção de alimento. Houve um aumento na produção agrícola, que eu falei nas aulas anteriores, muito mais pela expansão da área de produção, através do desmatamento, através de drenagem de pântanos, do que pela própria tecnologia propriamente dita de produção. Então, a produção chegou a um ponto que não tinha mais como expandir a produção, ficou limitada, aliado a problemas de mudanças climáticas que ocorreram no século XIV, com menos sol e maior incidência de chuva, o que prejudicou a produção. Houve uma produção menor do que a necessidade. Isso levou a quê? A fome, levou à inanição. E a fome e a inanição geram uma má alimentação, a população fica enfraquecida, as pessoas ficam mais fracas e ficam suscetíveis a doenças, às pestes e a epidemias. Olha aí, ó, epidemia, nós estamos vivendo uma epidemia agora. E a epidemia principal que ocorreu naquela época foi a epidemia da peste negra, que nada mais é que peste bubônica, transmitida principalmente pelos ratos. E essa epidemia, ela provocou uma mortalidade alta. Naquele período aí de pestes e epidemias e fome, 1/5 da população europeia foi dizimada. Isso significa 20%. 20% da população. Agora vamos fazer uma pequena reflexão, uma pausa aí, sair um pouquinho aí do século XIV e entrarmos agora na nossa época. Qual a taxa de mortalidade do coronavírus? Gira em torno de 2%, 2 e pouco em alguns países, no Brasil é pouco menos de 2%. E essa taxa de mortalidade que gira em torno de 2%, o que ela está provocando no Brasil, por exemplo? Fechamento de escolas, aulas não presenciais, fechamento de comércio, está provocando uma crise econômica grande no país. Imagina naquela época com a perda de 20% da população.
o declínio demográfico acentuado que teve, com menos mão de obra para produzir, uma produção que já estava limitada perante a quantidade de pessoas que existia na época, com menos mão de obra para produzir e ainda restringindo o mercado de consumo, desestrutura todo o mercado produtivo, desestrutura toda a economia. Então, o desequilíbrio entre a produção e o consumo foi uma das principais causas da crise dos séculos XIV e XV. Nós tivemos também uma crescente tributação e com a diminuição, em consequência disso, né, da moeda circulante. Os senhores feudais, para cobrir os seus gastos com guerras, eles aumentavam os impostos. E vocês vão ver que houve maior incidência de guerra também, mas vamos falar primeiro desse aspecto da tributação. Até a igreja passou a tributar mais, com as suas taxas papais. Então tudo isso daí vai tirando moeda de circulação e agravando ainda mais aquela crise humanitária, a crise de falta de alimentos, a fome, a inanição, as pestes, as doenças, a epidemia, a desestruturação do mercado, tudo isso vai se somando. Houve uma maior incidência de guerras, guerras de vulto. Nós destacamos aí a Guerra dos 100 Anos e a Guerra das Duas Rosas, ou Guerra das Rosas, que nós vamos destacar como as principais, mas teve várias outras guerras ali entre as nações europeias. A Guerra dos 100 Anos, que durou de 1337 a 1453, que foi entre a Inglaterra e a França, foi uma crise sucessória que teve uma briga pelo trono que durou 5 gerações de reis. 5 gerações, entendeu? Então essa guerra, ela, imagina, 100 anos de guerra entre a França e a Inglaterra, as duas principais nações da Europa na época. A Guerra das Duas Rosas, que foi uma crise sucessória na Inglaterra, entre a Casa de York e a Casa de Lancaster. Então, tudo isso, que durou cerca de 30 anos, tudo isso desestrutura a produção, desorganiza a produção, leva a um declínio demográfico e a uma maior tributação também. Para poder sustentar essas guerras, tinham que aumentar os impostos. E com isso vai aumentando a fome, vai aumentando a crise humanitária. E como consequência disso tudo, dessa crise humanitária, nós tivemos aí o quê? A nobreza enfraqueceu e teve que se submeter à autoridade do absolutismo monárquico, porque justamente os reis estavam fortalecidos com a aliança da burguesia, que era a classe social que estava crescendo na Idade Média. Então, com isso surgiram novos tempos, os tempos modernos. Então, com isso surgiram o quê? Os estados nacionais. Um absolutismo monárquico com um sentimento mais nacional, uma economia nacional, querendo fortalecer a economia nacional, que era interesse da burguesia. Tudo isso levando logo depois a uma expansão marítima, a reforma, a contra-reforma e o renascimento. Novos tempos surgindo. Então, gente, é isso daí. A crise do sistema feudal levou aos tempos modernos, levou à formação dos estados nacionais. Tá ok? Então, um forte abraço a todos, muita saúde. Nós encerramos aqui nosso nivelamento com relação à crise do sistema feudal. Muito obrigado.